Você já ouviu falar a respeito dos santos incorruptos? Não. Neste caso, o termo incorrupto não está relacionado com não ceder à tentação de receber propinas divinas, nem com o não envolvimento em negociações angelicais para a obtenção de benefícios celestes. Estamos falando aqui dos intrigantes cadáveres de pessoas que foram beatificadas ou canonizadas, mas que por algum motivo misterioso continuam preservados, alguns deles, há vários séculos. Eu sou Eutímio Carvalho e você confere Santos Incorruptos. Conheça a história de 10 corpos que desafiam a natureza. Santa Bernadette de Lourdes faleceu em 1879 e em 1909, ou seja, 30 anos após sua morte, o corpo permanecia intacto. De acordo com os médicos que acompanharam a primeira exumação, o cadáver se encontrava rígido, mas incrivelmente preservado. Em 1919, ocorreu uma segunda exumação e as condições do corpo de Santa Bernadette permaneciam as mesmas. E o mesmo foi observado em 1925, na terceira exumação. Nessa terceira ocasião, o corpo de Santa Bernadette foi coberto com uma fina camada de cera e colocado em uma urna. E desde então, ele se encontra em exposição na igreja de Saint-Gildas, em Nevers, na França. Santa Catarina de Bolonha. Quando Santa Catarina de Bolonha faleceu em 1463, seu corpo foi enterrado diretamente na cova, sem o uso de um caixão. E até onde se sabe, não passou por qualquer processo de embalsamamento. Após 18 dias, o cadáver foi exumado e permanecia em perfeito estado, sem mostrar qualquer sinal de putrefação. O médico que examinou a santa na época não conseguiu encontrar uma explicação para o fato, e então o corpo foi vestido com um hábito limpo e colocado em uma cadeira. Santa Catarina de Bolonha se encontra até hoje, mais de 500 anos depois de sua morte, na capela da Ordem das Clarissas da Igreja de Corpus Domini em Bolonha, na Itália. E o seu corpo pode ser visto através de uma proteção de vidro. Por certo, a coloração escurecida da santa se deve à ação de milhares de velas que foram sendo queimadas pelos fiéis ao longo dos séculos. Santa Cecília. Não existem informações muito precisas sobre a data na qual Santa Cecília foi martirizada, e sua história só foi registrada no século V. Mas acredita-se que ela foi condenada à morte por decapitação entre os anos de 176 e 180 por Túcio Almácios, o então prefeito de Roma. Dizem que o carrasco não conseguiu separar a cabeça do corpo, mesmo depois de 3 golpes no pescoço de Cecília, e que ela ainda agonizou durante 3 dias antes de finalmente morrer. O corpo da Marte teria sido encontrado incorrupto e na mesma posição em que foi abandonado entre os anos de 817 e 824, ou seja, mais de 600 anos após a sua morte. Mais tarde, em 1599, Cecília voltou a ser exumada e seus restos mortais permaneciam iguais. Foi então que uma estátua reproduzindo a forma como seu corpo foi descoberto foi colocada sobre a tumba da santa. E ela pode ser visitada na igreja de Santa Cecília, na Trastevere, em Roma. São Silvano. São Silvano se encontra em exposição na igreja de São Brás, em Dubrovnik, na Croácia. E também é mais um exemplo famoso de santo incorrupto.
Ele foi martirizado com um ferimento no pescoço durante o século IV. E até hoje, cerca de 1.700 anos depois, seu corpo ainda existe. O cadáver provavelmente recebeu uma camada de cera para ser preservado. Mas mesmo assim, é extraordinário que ele tenha resistido por tanto tempo. Só Maria de Jesus de Ágreda. Maria de Jesus foi uma freira espanhola que morreu em 1665 e seu corpo se encontra até hoje em exposição no convento de La Concepción, localizado em Ágreda, na Espanha, onde ela foi abadesa. Como você pode ver na imagem, uma estátua de Sor Maria foi criada para marcar o local de sua sepultura e o corpo incorrupto, sobre o qual foi aplicada uma fina camada de cera para dar uma corzinha à freira. Fica em uma urna de vidro logo abaixo. Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, morreu em 1457 e seu corpo incorrupto, embora se encontre bem desidratado atualmente, pode ser visitado na Basílica de Santa Rita, em Cássia, na Itália. Segundo alguns rumores, os olhos da santa já foram flagrados se abrindo e fechando sozinhos. E ela também parece mudar de posição no interior da urna de vidro que guarda o seu corpo. Santa Catarina de Labouré. Santa Catarina faleceu em 1876 e quando seu corpo foi exumado em 1933, ou seja, cerca de 56 anos após a sua morte, foi encontrado incorrupto. Dizem que seus olhos permaneciam tão azuis como no dia em que ela morreu. E atualmente Santa Catarina pode ser vista em exposição em uma capela em Paris. São João Maria Vianney, também conhecido como Santo Cura d'Ars. São João Maria Vianney morreu aos 73 anos no início de agosto de 1859 e foi sepultado usando uma máscara de cera. Mas quando seu corpo foi exumado em obediência aos trâmites necessários para sua beatificação, ele foi encontrado incorrupto e seu coração foi removido e colocado em um relicário. Atualmente, São João Maria Vianney pode ser visitado no Santuário de Ars, na França. Padre Pio, nascido em Pietrelcina, na Itália, em 1887, o Padre Pio foi um capuchinho que se tornou famoso por seus estigmatas e milagres. Após uma longa vida de devoção, ele morreu em 1968 na Igreja de Santa Maria das Graças, localizada em San Giovanni Rotondo, na Itália. Pio foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002 e seu corpo, supostamente incorrupto, foi exumado no início de 2008 e desde então se encontra em exposição em uma urna de vidro e é visitado por milhares de peregrinos todos os dias. São Francisco Xavier, também conhecido como Apóstolo do Oriente. São Francisco Xavier nasceu em 1506 na Espanha e não só ajudou a fundar a Companhia de Jesus, como foi um dos maiores evangelizadores da Igreja, atuando como missionário no Oriente, sobretudo no Japão e na Índia. São Francisco morreu em dezembro de 1552, na China, mas em fevereiro de 1553 ele foi exumado e descoberto incorrupto. Em março de 1553, após ser exumado, o corpo de São Francisco foi levado a Malaca, na Malásia, onde foi sepultado em um caixão com 2 camadas de cal para acelerar o processo de degradação e ajudar no transporte de seus ossos. Mas, para surpresa de todos, passados 2 meses e meio, o cadáver foi novamente exumado e depois de a cal ser removida, o corpo permanecia intacto.
São Francisco foi mais uma vez sepultado com uma pitadinha de cal, só que desta vez diretamente na terra, pois em dezembro do mesmo ano o santo continuava inteirinho e, como não dava sinais de querer se decompor, ele foi enviado a si mesmo até Goa, que era o local no qual São Francisco queria que seus ossos fossem enterrados. Finalmente, em 1637, o corpo incorrupto foi colocado em uma urna de vidro e prata, onde permanece até hoje em exposição na Basílica do Bom Jesus. No entanto, depois de tantas idas e vindas e tanto tempo, São Francisco Xavier se encontra um tanto quanto deteriorado. Deixe seu comentário a respeito desse assunto que intriga e muito a veracidade destes acontecimentos. Inscreva-se no nosso canal e siga-nos nas redes sociais. Nossa fanpage facebook.com/canal Mistérios do Além. Nosso e-mail para contato, contato@canalmisteriosdoalém.com.br. Um forte abraço e eu te encontro no próximo vídeo.